pessoal do terceiro, então, pra acabar, né, apostila 1 aí, toda a nossa frente 3. Agora sim, o módulo 18, tá, gente? Eu corrigi. Eu gravei primeiro Ponte de Wheatstone, que é o módulo 20, e agora que eu tô gravando a Lei de Kirchhoff. Na verdade, porque eu acho que a ordem fica mais didática assim, tá? Então, dei uma mudadinha na ordem da apostila. Então, a gente viu primeiro o 20, agora voltando pro 18. Na verdade, o 19 era só explicando o que é galvanômetro, tá? Então, a gente já fez a aplicação dele no módulo 20, tá? Bom, falar um pouquinho das leis de Kirchhoff, das leis dos nós e das malhas, tá? Bom, a lei dos nós, ela segue a conservação da carga, tá? Então, primeira coisa, o que é um nó, né? Definição de nó. Um nó é um ponto do circuito que une 3 ou mais fios. Então, por exemplo, esse ponto X aqui, ó, ele é um nó. Por quê? Porque tá vindo corrente elétrica do fio 1, corrente elétrica do fio 2. Essas duas estão se juntando nesse nó e tá saindo corrente do 3, tá? E 3. Então, como que a gente aplica a lei dos nós? Você sempre pega como referência o teu nó. A carga total que chega nesse nó é igual à carga total que sai dele. Portanto, quem que tá chegando no nó? I1 e I2. Quem que tá saindo do nó? I3. Então, I1 mais I2 é igual a I3. As cargas, né, as correntes que chegam no nó é igual às correntes que saem do nó. Simples assim, para aplicar a lei dos nós, tá? É uma lei que segue a conservação da carga, lei dos nós. Totalidade das correntes que entram no nó é igual à totalidade das correntes que saem desse nó. Lei das malhas. Então, primeira coisa agora é você entender o que é uma malha, né? Coloquei um circuito aqui de modelo e tem uma diferença, tá? Entre ramo e malha. Ramo é aquilo que eu posso tirar. Por exemplo, de Y até Z, eu tenho um ramo do circuito. Se eu pegar um alicate, cortar aqui, ó, e cortar aqui, eu arranquei essa parte do circuito, tá? Isso é um ramo. O que é uma malha? Uma malha seria X, Z, Y, fechando esse caminho aqui, ó. Tá? A corrente que vai fechar esse caminho eu chamo de malha. Então, nesse circuito eu tenho duas malhas. Esse ramo, ele tá separando duas malhas, tá? Então, Y e Z, aqui tá fazendo um outro caminho, que eu tô chamando de malha beta. As letras gregas, elas são usadas, tá? Para dar nome para as malhas. Então, eu chamei essa primeira malha de malha alfa e essa segunda malha de malha beta. Segundo passo, segunda coisa que eu vou fazer no meu circuito, tá? Eu vou atribuir o sentido das correntes e o sentido das malhas. Então, atribuindo o sentido da corrente. Bom, eu vou falar que aqui nessa malha alfa vai passar uma corrente 1. Aqui, ó, o nó tá aqui, né, ó. Então, tá chegando uma corrente 1, tá chegando uma corrente 2 nesse nó e tá saindo uma corrente I3 desse nó. Isso é arbitrário? Sim, é arbitrário. Você que vai escolher qual o sentido das correntes que estão chegando no seu nó, tá? Segunda coisa agora, vou percorrer a malha. Geralmente, tá? Só falando um pouquinho voltando aqui na questão de atribuir o sentido da corrente. Você vai ter geradores ou receptores. Então, aquele que tem o maior valor sempre é o gerador, tá? E geralmente é a partir dele que você deduz aí o sentido da corrente, tá? Corrente no gerador, ela sempre vai do menos pro mais. Toda DDP, ela tem como fixa o sinal de mais na barrinha maior e o sinal de menos na barrinha menor. Isso é fixo da DDP.
Esses mais e menos que vocês estão vendo nos resistores, eu vou atribuir conforme eu for percorrer a malha, tá? Bom, vou escolher ou a malha alfa ou a malha beta para começar aqui, tá? Bom, pegando aqui a malha beta, por que que eu vou pegar a malha beta? Um pouquinho mais fácil a malha beta, tá? A lei das malhas, gente, ela segue a conservação de energia do sistema, tá? Então, pense em energia, conservação de energia. E a lei dos nós, como eu havia dito, pensa na conservação da carga. Então, a malha é o conjunto de ramos que fecha um circuito, tá? Percorrendo a malha beta, partindo do ponto Y, tá? Então, corrente elétrica vai chegar aqui nesse E2, tá? E2. Ela vai tá entrando aqui, ó, do menos para o mais. Então, eu já começo a escrever com o sinal de menos, ó. Menos E2. Agora, aqui, ó. Passou por aqui e vai encontrar esse resistor que eu chamei de R2. Por que que tá um mais aqui? Ó, vai ser positivo, tá? Vai ser positivo quando eu percorrer a malha no mesmo sentido da corrente que eu atribuí. Então, é mais R2 porque a corrente I2, ó, tá percorrendo no mesmo sentido. Eu tô percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente. Então, mais R2 vezes I2. Você tá observando que eu tô somando as DDPs? R vezes I é igual a U, tá? Então, E2 mais R2 vezes I2. Agora, eu vou descer, ó. O I3, ele tá no mesmo sentido que eu tô percorrendo a malha? Tá, não tô percorrendo a malha aqui em sentido horário. A corrente I3 também tá percorrendo em sentido horário. Então, mais é rão, que eu quero descobrir o valor, no caso, se eu não tiver ele, né? É que aqui é só um exemplo de como escrever a malha. Vezes I3. Tudo isso igual a zero, conservação da energia, tá? Então, aqui eu coloquei os lembretes para você. O sinalzinho de mais que aparece aqui antes dos resistores é porque nós estamos percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente. E o sinalzinho de menos que apareceu aqui é porque eu dei de cara aqui, eu comecei a percorrer no polo negativo do gerador. Essa daqui é a malha beta. Tudo isso é igual a zero. Agora, eu vou escrever a malha alfa. Você pode começar pela beta, pela alfa, do jeito que você quiser, tá? Comecei aqui porque eu achei que começando pela beta ia ficar mais fácil. Então, como é que vai ser a malha alfa? Partindo do ponto X. Ó, partindo do ponto X, vou percorrer a malha aqui, ó. Menos E1, menos E1, menos E1, mais. Ah, o porquê desse mais? Mesmo caso aqui, ó. Eu vou percorrer a malha, estou percorrendo a malha no mesmo sentido que eu atribuí de corrente? Sim, eu atribuí que a corrente 1 vai passar por essa malha no sentido horário. E eu tô percorrendo a malha em sentido horário. Então, é mais R1 vezes I1, que é a corrente que tá passando por aqui. Agora, aqui tem um detalhe, ó, que vai acontecer nesse resistor 2. Nesse resistor 2, eu afirmei que a corrente estava passando para cima, certo? Então, eu tô percorrendo a malha agora no sentido contrário da corrente. A corrente está para cima e eu tô percorrendo a malha para baixo. Então, esse menos que aparece é por conta disso, ó, tá? Eu tô percorrendo a malha no sentido contrário ao da corrente. Então, eu vou até escrever aqui, ó, sentido. Tô percorrendo a malha no sentido contrário da corrente I2. Eu escrevi e não mostrei. Agora sim, ó. O menos é porque eu estou percorrendo a malha no sentido contrário da corrente I2, tá? Então, aqui, menos R2 I2. Aqui tem uma DDP E2. Polo positivo dela, barrinha maior, mais E2, tudo isso igual a zero.
Supondo que eu calcule alguma das correntes e dê um valor negativo, o que vai significar no meu circuito o valor negativo? Vai significar que um dos sentidos que eu atribuí tá ao contrário. Isso vai ficar mais claro, gente, no exemplo que eu vou resolver para vocês, tá? Um abraço. O exemplo eu acho melhor resolver ao vivo, tá? Então, vou deixar a videoaula aqui para vocês assistirem e anotarem no caderno de vocês. Até a próxima!